Condição e restrição. Essas duas palavras têm um impacto muito grande no universo de Hunter vs Hunter e libera um grande poder. O que isso representa? Bora analisar, beleza? Pessoal, como muitos de vocês sabem, em vários animes, como Naruto, como no caso Bleach, como no caso Dragon Ball, até mesmo Yu Yu Hakusho, vários personagens conseguiram um poder extra, um poder muito grande em um momento específico, como eles não tinham que derrotar um oponente insuperável. Era um oponente extremamente forte, eles não tinham poder para derrotar, mas do nada conseguiram. Geralmente essa circunstância, esse poder que eles ganharam, de um modo rápido, e digamos assim, não é fácil, mas é rápido, mais prático para conseguir, tem um preço muito alto. E isso também é retratado no universo Hunter. Esse poder absurdo geralmente pode ser ganho, só que o preço muitas vezes pago é alto demais. Então, bora analisar o que é, no caso, a condição e restrição no universo Hunter e o quão caro isso pode custar para o usuário. No caso, para os usuários de NEM, você aplica a condição de restrição e condição. Que são duas palavras que você faz para aumentar o seu poder, para você conseguir um poder NEM, uma habilidade, uma aura que você não tem ou que demoraria anos, décadas para conseguir. E isso já se mostrou em dois personagens, no caso o Kurapika é o primeiro. Por que essas condições se aplicaram ao Kurapika? Ele perguntou para o mestre dele, no caso, o Izunave. Ele perguntou, tem como eu criar correntes indestrutíveis? O Izunave falou, não, não tem. Mas tem como você chegar perto disso. Se você impor uma condição e uma restrição a você. O que seria isso, essa condição e essa restrição? É você impor uma condição. Se eu conseguir esse poder que eu estou precisando, eu vou restringir ele a alguma coisa. Eu vou aplicar uma condição para que eu consiga esse poder. No caso do Kurapika, ele fez o seguinte: para mim conseguir esse poder, essa corrente praticamente quase indestrutível, eu vou pôr minha vida em risco, minha vida vai estar em jogo. E a restrição é, eu só posso usar esse poder contra o Genei Ryodan, que no caso é a corrente do aprisionamento do Kurapika, que é o Chenjeiro, se não estou enganado com o nome em japonês que eles usam, que ele aprisiona no máximo e força o inimigo a entrar no modo Zetsu. E o inimigo, mesmo entrando no modo Zetsu, ele pode até quebrar com a força física, mas não é o suficiente. O próprio Uvogin, que era o mais forte do Genei Ryodan, não conseguiu. Então os outros não tinham chance. Isso para vocês verem o quanto o Chenjeiro do Kurapika é muito forte. Mas isso não foi fácil. O Kurapika teve que pôr uma corrente de NEM no coração dele com a seguinte restrição. Se eu usar esta corrente, a Chenjeiro, contra qualquer outro oponente que não seja o Genei Ryodan, eu morrerei. Estarei abrindo mão da minha vida. Ou seja, para conseguir esse poder que o Kurapika prendeu e derrotou o Uvogin e vai batalhar contra outros membros do Genei Ryodan, ele teve que praticamente fazer uma restrição ligada à vida dele. Que caso ele quebre, ele morre. Isso é para você ver o preço que se paga por essa condição. Ele conseguiu um poder grande capaz de enfrentar a aranha de frente que derrotou o Zinju. Mesmo assim, o Kurapika ficou com a vida dele em risco. É muito complicado isso no universo Hunter, mas te dá um grande poder. É que nem sabe, geralmente nada vem de graça, sempre tem uma coisa a ser cobrada. E no caso do Kurapika, é a vida dele caso ele quebre a restrição. Qual outro personagem fez isso e praticamente quase morreu e perdeu o NEM dele? Pelo menos por enquanto. É o Gon. O Gon, no caso, ele fez praticamente também a condição e restrição, pois ele sabia com ela com relação ao Kurapika. Ele conseguiu um poder monstruoso que derrotou a Pitou. Porém, a gente vê as falas da Pitou, do Killua e da Illumi falando a respeito do Gon. A própria Pitou falou, para conseguir uma aura dessa, tem que se abrir mão de tudo. Abrir mão da sua própria vida, do seu próprio NEM, do seu poder, do seu potencial. A própria Pitou fala isso e fica pasma como ele abriu mão de tudo para conseguir aquele poder, aquela aura que emanava. Para vocês terem ideia, olha a fala do Killua. Quantos anos? Mais de 10 décadas? Esse seria o resultado de anos de treinamento ininterruptos.
qual preço ele teve que pagar para atingir uma aura dessas. Ou seja, qual preço o Gon teve que pagar para chegar naquela forma. Uma forma tão monstruosa que derrotou a Pitou sem ela ter chance de reagir. E o preço que o Gon pagou foi alto demais. A gente viu que ele ficou em coma, todo enfaixado, machucado, sangrando. O Nen emanava dele como uma energia preta. O Killua teve que recorrer, no caso, a Luca, que no caso é a Nanica dentro dela, que é a Ai, que veio do continente sombrio, para curar o Gon. Mesmo assim, o Gon foi curado fisicamente, mas o Nen dele, a aura dele não voltou. E olha a que a Illumi disse pro Hisoka. No caso do Gon, o que aconteceu com ele foi pior do que a morte, pois ele sacrificou o Nen dele, ou seja, a aura dele, e todo o potencial que ele tinha. Ele sacrificou tudo para conseguir naquele momento um poder que ele não tinha, que anos levaria para vencer um oponente invencível, que no caso era a Pitou. E ele conseguiu. Ele arrebentou a Pitou numas pancadas foda pra caramba. Quem assistiu viu. E depois o Gon até ligou pro Jin. Eu não consigo mais sentir a minha aura, emanar a minha aura. E o Jin fala, você, quando usou a condição de restrição, você estava pronto para abrir mão de tudo. E graças aos seus amigos, você conseguiu voltar ao normal, sendo que você poderia estar morto. Ele falou, agora no caso você é uma pessoa normal, você já não tem mais o Nen. Você agora tem que ver como uma pessoa normal. Tanto é que depois o Gon volta para onde a Mirto tá, que no caso é a pessoa que criou a dele, a prima do Jin, e começa a viver com ela e a avó deles. Porque não tem o que ele fazer. Ele perdeu o Nen dele. Porém, a gente sabe que em Hunter vs Hunter, que nem Dragon Ball, as coisas geralmente nunca termina do jeito que é para terminar. Então, se o Gon perdeu o Nen dele, pode ter certeza que vai voltar. Não sabemos como, pode ser através da Nanica, de alguma outra coisa, não sabemos, mas vai voltar. E com certeza pode estar ligado ao Leório, que está no Zodíaco, o Kurapika, que também está no Zodíaco, então, no caso, indo para o continente negro, junto com os príncipes e tudo mais. Isso pode acabar resultando um jeito de trazer o Gon de volta com o Nen dele, e o Killua também entra nessa parte. A gente só tem que esperar para ver como vai ser, beleza? Falou, fui!